Não começa a conseguir expressar e se manifestar. Aleluia. Primeira carta de Paulo, capítulo do número 5, versículo do número 19. Glória a Deus. Depois de uma semana de campanha no monte, irmão, Deus tem feito coisas extraordinárias. Amém. Eu vim aqui com uma palavra profética. Amém. E Glória o a que é Deus. uma palavra profética? Porque tudo que eu liberar debaixo da presença de Deus vai acontecer. Amém. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, quem achou diga amém. Ele já deveu trago a paz do meu pastor Edson, estou debaixo da bênção dele. Está escrito: não apagueis o espírito, não desprezei as profecias. Aleluia. Repita comigo: não apagueis. Não apaguei. Para ficar melhor, irmão, não apagueis Não apaguei o espírito, o Espírito. não desprezei Não desprezei as profecias. as profecias. Amados irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa a qual eu amo bastante, e sei que todos que estão aqui nesta noite valorizam e amam o Espírito Santo. Se há uma pessoa que você tem que se relacionar todos os dias, se há uma pessoa que você tem que amar com todo o coração, é o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em João 8:32, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. A palavra conhecer vem do hebraico ginoso, que significa ter relação, compreender. Ou seja, conhecer Jesus não está ligado a somente dizer quem Ele é, mas conhecer Jesus está ligado a se relacionar com Ele todos os dias. As pessoas conhecem, mas as pessoas não se relacionam com Ele. Quando a gente vai evangelizar e entrega um folheto para alguém e fala: Jesus te ama, ele fala: eu sei disso, eu também amo Ele. Mas na verdade não ama, porque se amasse, estava se relacionando com Ele todos os dias. Aleluia. E uma coisa, irmão, o Espírito Santo por algumas pessoas tem sido desvalorizado. O Espírito Santo sobre algumas pessoas tem se apagado. Se existe um ser que quer apagar a chama que há sobre vós, é Satanás. Eu vou repetir mais uma vez para os irmãos entenderem. Se existe um ser que quer apagar essa chama que queima sobre mim e sobre você, se chama Satanás. Só que infelizmente alguns homens e algumas mulheres têm dado liberdade para o Satanás tomar eles também querer apagar o Espírito que há sobre vós. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente reúne uma gama de pessoas que agora vai evangelizar, evangeliza o drogado, evangeliza a prostituta, evangeliza o beberrão, para que eles venham se converter a Cristo. E quando a gente evangeliza, aquelas pessoas aceitam a palavra de Deus e agora elas aceitam a Cristo, elas vêm para a igreja e começam a se dedicar por Cristo. O Espírito Santo começa a queimar, eles começam a se dedicar na palavra, e agora eles começam a profetizar, pulam, rodam na igreja, se manifestam com toda alegria. E agora algumas pessoas, principalmente a liderança, não fora desta igreja, não quero generalizar, mas algumas lideranças da igreja estão apagando a chama do Espírito que há em algumas pessoas. Elas ficam falando: para que tudo isso? Larga de meninice, para que pular, para que rodar, para com tudo isso. Eles querem apagar a chama que há sobre vós. Irmão, foi uma briga do demônio, uma briga atribulada para trazer o drogado para Cristo, para trazer a prostituta para Cristo. E agora quando aquela mulher que está transformada, aquele homem que está transformado, começa a se dedicar por Cristo, a fazer a vontade de Cristo e a se destacar no meio do povo. A liderança agora quer oprimir. Mas eu entendo uma coisa, irmão, que quanto mais as pessoas se levantam para querer me oprimir, quanto mais as pessoas se levantam para querer me parar, é aí que eu crio um combustível para continuar olhando para Jesus Cristo, entendeu? Glória a Deus. Isso foi parte meu. Eu entendo uma coisa, irmão. Jesus Cristo estava passando pela última vez na cidade de Jericó, e Bartimeu é um homem cego. Entendo uma coisa, irmão, era a última oportunidade que ele teria para poder clamar por Jesus, para poder voltar a ver. Jesus Cristo está passando num ambiente ali que já está saindo. Bartimeu, ele toma uma atitude, irmão. Ele se levanta e começa a clamar. A primeira lição, irmão, quando Bartimeu se levanta para querer clamar, as pessoas se levantam para poder parar o clamor de Bartimeu. Sabe o que eu entendo, irmão? Bartimeu foi o único a clamar naquele ambiente. As pessoas não clamavam, mas Bartimeu foi o único que se levantou para fazer o que ninguém fazia. E sabe o que eu entendo com isso, irmão? É que sempre que você se levanta para fazer o que ninguém faz, as pessoas se levantam para querer te parar. É fato, irmão. Porque você está fazendo a diferença.
Mas entenda uma coisa, irmão. Bartimeu é um cara cheio do Espírito Santo. Bartimeu é um homem íntegro, reto, e ele tem uma inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de gerenciar, de dominar as suas emoções. Por exemplo, se eu tenho raiva, eu não deixo que a raiva me domine, porque eu vou dominar a raiva, eu vou equilibrar a raiva. Se eu tenho medo, eu não vou deixar que o medo tome sobre mim, eu vou dominar o medo. As pessoas costumam dizer que Deus manda nelas, mas na verdade Deus nunca mandou em ninguém. Sabe por quê? Porque Deus deu uma palavra para nós, para orar pelos frutos do Espírito. A qual um dos frutos é domínio próprio. Ou seja, Deus não manda em ninguém, mas Deus ele dá a direção. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é a direção. Ele não manda em ninguém, porque se Deus mandasse em alguém, seríamos seres de luzes que estaríamos voando outra hora por aí, irmão. Então entenda uma coisa: você tem a capacidade de escolher se relacionar com Cristo ou não se relacionar, de fazer a vontade dele ou de não fazer. Entenda uma coisa, irmão. Eu estou falando que Bartimeu, ele tem uma inteligência emocional. Por quê? Porque as pessoas estão agora querendo parar ele, querendo parar o clamor. Só que Bartimeu ele está queimando pelo Espírito. Aleluia. Bartimeu ele queima por algo, irmão. Sabe qual é o propósito de Bartimeu? Ele quer voltar a ver, irmão. E quando ele colocou aquilo dentro do coração dele de voltar a ver, não tinha ninguém que pudesse parar ele, irmão. Quando ele começa a clamar, as pessoas falam: pare, está incomodando o mestre, para que tudo isso? Para com isso. Bartimeu não é diferente dessa geração. Na verdade, me desculpe, Bartimeu é totalmente diferente dessa geração mimada. Aleluia. Por que eu digo geração mimada? Eu não quero generalizar, mas algumas pessoas é assim, irmão, estão orando, se consagrando, lendo Bíblia, pregando, se consagrando. E sabe qual é o resultado de tudo isso, irmão? É fato. É as pessoas se levantar contra você, é ter levante, é você passar por deserto, por prova. Irmão, se você não quer que as pessoas se levantem contra você, se você não quer passar por deserto, então fique parado, irmão. Não faça obra, não se relacione, não pregue, não profetize. Mas entenda uma coisa: Bartimeu ele se levantou para poder clamar a Cristo, e as pessoas queriam parar o clamor dele. Só que Bartimeu ele não perde o tempo dele para poder discutir com a multidão, porque se Bartimeu para o tempo dele para bater boca com a multidão, Jesus passa e ele perde o milagre. Sabe o que Bartimeu faz? Ele provoca, mas ele não provoca a multidão, ele provoca Jesus, o milagre. Aleluia. Ou seja, irmão, as pessoas elas param de fazer a vontade de Deus, param de orar para querer discutir com quem se levantou. Então, fulano de Deus se levantou contra mim, eu vou lá na casa dele, vou mostrar para ele que eu sou de pecado. Misericórdia, irmão. Aleluia, Jesus. Então, o primeiro ponto que entendemos aqui: o Espírito Santo nos dá domínio próprio. Amém, Pai. Pai. Domínio próprio. Amém, Pai. Agora feche a mão e receba. Agora entenda uma coisa: você acabou de receber algo de Deus nesse exato momento, é profético. Mas todas as vezes que você recebe algo da parte de Deus, no dia seguinte ou na semana seguinte, o demônio aparece para querer roubar aquilo que você ganhou. Quer ver? Jesus Cristo, em Mateus capítulo 3, o céu se rasga e Deus declara do céu: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. E uma pomba vem e repousa sobre o ombro de Jesus. Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Entenda uma coisa, irmão: quando Satanás chega no deserto, ele olha para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Espera aí. No capítulo 3, Deus rasgou o céu e disse: tu és. No capítulo 4, ele pergunta se tu és, tá vendo? Querendo roubar a identidade de Jesus Cristo, irmão. Cristo já declarou quem ele é. O Deus já declarou quem Cristo é. E agora Satanás quer roubar a identidade de Cristo. Glória a Deus. Eu pedi para você levantar a mão para profetizar domínio próprio. E sabe o que vai acontecer daqui para amanhã ou daqui a alguns minutos ou hora? O diabo vai procurar alguém atribulado para querer se levantar contra você, para ver se você perde a sua paciência. Mas em nome de Jesus Cristo, você vai estar cheio de domínio próprio. E não vai dar legalidade para o demônio tirar a sua paz. Aleluia, Jesus. Não, nós que estamos cheios do Espírito Santo, nós somos a pessoa totalmente diferente. As pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo está baseado em suas ações, mas ser cheio do Espírito Santo nunca foi baseado em ações, mas sim
em reações. Por que, pregador? Porque o que adianta eu mostrar que eu estou cheio, pregar, profetizar, pular, falar em línguas, mas quando eu for lá fora, eu não tenho relação boa com a sociedade, eu xingar, eu sou um cara desequilibrado socialmente, bater na esposa, bater nos filhos. Irmão, não está sobre agir, mas está sobre reagir, não está sobre pregar, mas está sobre amar, não está sobre profetizar, mas está sobre perdoar. De 0 a 10, irmão, como anda a sua vida espiritual, como anda o seu amor, como anda o seu coração. Será se você tem perdoado? Será se você tem amado? Será se você tem ajudado o próximo, irmão? Aleluia! Não está sobre agir, mas reagir, porque é fácil profetizar, é fácil pregar, mas eu quero ver você reagir em meio às dificuldades, em meio aos levantes, em meio aos desertos. Eu quero ver como é que você age lá. Glória a Deus! As maiores lições que vamos ter na vida não é quando tudo vai bem, não é quando estamos em bonança. As maiores lições que aprendemos é quando está indo de mal a pior. Por quê? Porque é ali que Deus me dá resistência, estrutura, força, raiz para aprender com as adversidades. É bíblico. Isaías capítulo 3, a Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Alguns historiadores vão argumentar que o rei Uzias, ele era um amigo ou um primo próximo de Isaías. Ou seja, Isaías ele perde um primo, ele perde um parente, e agora Isaías está em luto, ele está amargurado, o coração está doendo. É o momento de dor, mas no momento de dor é aí que Cristo se revela para ele e diz: opa! Aleluia! Ou seja, foi necessário Jesus, Deus aparecer para ele. No momento de dor, no momento de dor, é aí que Cristo se manifesta. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! O problema que eu entro, eu sou responsável a sair. Mas há problemas que Deus coloca. E fica tranquilo, irmão. Tem um problema que Deus coloca, ele mesmo que tira. Desertos que quem entra é você. A tribulação você vai passar, e enquanto você não tomar atitude para poder sair, vai continuar perecendo, irmão. Mas tem desertos que é Deus que te conduz para proporcionar algo maior, melhor e mais eficaz para a sua vida. Quando Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto, ele passou por diversas tentações, irmão, diversas provações, mas depois que Cristo conseguiu resistir ao diabo no deserto, diz a Bíblia que lá no final do deserto tinha um banquete preparado. Aleluia! Glória a Deus! É para algo maior. Esse deserto que você passa é para algo melhor. Esse deserto que você passa é para um banquete preparado para você e está sendo servido. Glória a Deus! Temos que entender, o Espírito Santo ele quer trabalhar na nossa vida. Aleluia! O Espírito Santo ele quer nos purificar. O demônio transporta Cristo para um alto monte e ali oferece todos os reinos do mundo. Já o Espírito conduz Cristo para o deserto. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? O demônio ele te leva para um lugar alto e ele te oferece tudo para você no final ficar vazio e sem nada. Mas o Espírito te conduz para o nada, para do nada fazer tudo. Aleluia, papai! Tu é fiel, Deus! Oh, Então vocês têm que aleluia! entender que deserto é a faculdade na vida do crente. As pessoas ficam reclamando, já tinha que entender há muito tempo, irmão, que se via Cristo é carregar a cruz, se via Cristo é passar por tentações, se via Cristo é passar por deserto, irmão. Eu sei que muitas vezes você se encontra como Paulo, orando para que Deus venha remover e tirar o espírito que está na sua carne. Mas ele não vai tirar, irmão. Porque se ele tirar o espírito que há na sua carne, você não tem mais força para orar. Você não tem mais um objetivo ou uma motivação para orar. Então, irmão, o apóstolo Paulo ele foi responsável por escrever a uma igreja em Tessalônica, onde ele admoesta os irmãos e diz: não apagueis o espírito, não
desprezem as profecias, porque infelizmente o inimigo ele anda furioso querendo apagar a chama que há sobre nós. E ele apagando a chama que há sobre nós, entendemos que não vamos ter uma direção, não vamos ter um destino, porque o Espírito Santo ele te dá um destino, o Espírito Santo ele te dá uma direção, o Espírito Santo ele te dá um alinhamento. É por isso que Cristo, depois da sua ressurreição, ele admoestou os discípulos e falou: olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aleluia! A primeira lição que eu aprendo, irmão, era Cristo falando para os discípulos: olha, fiquem aqui, porque esse lugar que eu mandei vocês ficar é lugar de valorização. Se vocês saírem daqui, vocês vão sair sem um destino. Entenda uma coisa, irmão, quando Cristo te coloca em um lugar e ele manda você ficar lá, se você sair sem a ordem dele, você vai quebrar a cara. Aleluia, Pai. Falando, irmão, seja sincero, não vamos ser hipócritas. Aonde Noé estava na arca, humanamente falando, era um lugar bom? Não era um lugar bom. Por quê? Porque lá, irmão, 40 dias com animais fazendo um bocado de barulho. Imagina a nojeira que estava lá, irmão, eles fazendo seus afazeres, no número 1, número 2. Olha o fedor que estava naquela arca. Humanamente falando, não era o melhor lugar, mas era o lugar mais seguro. As pessoas costumam reclamar pela congregação que está, ou porque eu estou na igreja, e na igreja fulano é assim, o irmão é assim, e o pastor é assim, e lá não sei o que. Irmão, se você sair da igreja por causa das pessoas, você nunca esteve lá por causa de Deus. E se você sair da igreja achando que você vai encontrar um lugar mais seguro, eu tenho uma coisa para te falar: vai morrer afogado. Porque se não é, irmão, ele sai daquela arca, ele até poderia saber nadar, mas ele não ia ficar muito tempo olhando, não, irmão. Ia perder as forças e ia morrer afogado. E em falar em morrer afogado, o Espírito Santo acaba de me dar uma revelação profunda aqui. Pedro está andando por cima das águas. Primeira lição: quando Pedro olha para o lado, ele perde a fé, ele esmorece, ele afunda. Aí as pessoas costumam meter o Paulo em Pedro e dizer assim: ah, mas Pedro foi incrédulo, Pedro perdeu a fé, Pedro misericórdia. Mas entenda uma coisa, irmão, Pedro era o único que podia chegar para os discípulos e dizer para eles: eu fui o único a andar por cima das águas com Jesus. Aleluia! Não teve outro nesse Pedro em Cristo. E outra coisa, irmão, quando Pedro se afunda, ele não se afunda mais perto de Cristo, ele se afoga mais perto dos discípulos. Ainda ficou 11 discípulos dentro do barco. Então ali tinha quantas mãos? 22. 11 pessoas, tinha 22 mãos. Mas por que Pedro ergue a mão para Cristo e não para os discípulos? Pega a mão do seu irmão, pega aí e diz para ele: porque uma mão de Jesus vale mais que 22 mãos de homens. Aleluia! Glória a Deus, Pai! As pessoas ficam falando: ah, porque eu estou passando por uma tribulação terrível e ninguém vem na minha casa, ninguém me dá uma mensagem de incentivo, de apoio, ninguém vem aqui orar. Entenda uma coisa, irmão, quando Pedro estava passando por uma provação terrível, por uma tempestade, ninguém foi até ele, não, irmão, não sou Jesus. Os discípulos só eram amigos na hora que estava indo tudo bom, mas na hora que Pedro afogou, cadê alguém arriscar lá para salvar ele? Ninguém pulou, irmão.